Olá, internauta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 4 de dezembro de 2012, faltam 27 dias para acabar o ano. Hoje ainda é terça-feira, estamos gravando de uma forma diferente. 23 horas e 5 minutos do dia 4 de dezembro de 2012. No Brasil, como não terminamos o dia ainda, comemora-se o dia do orientador educacional, dia do perito criminal, é feriado municipal em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, é dia da padroeira e aniversário da cidade. Não preciso dizer que a padroeira da cidade deve ser Santa Bárbara, né? Provavelmente. Provavelmente. A religião católica comemora hoje o dia de Santa Bárbara, que é a padroeira dos artilheiros, é isso? Artilheiros e dos mineiros. E dos mineiros, mas artilheiros o que é? Quem atira? É artilharia, né? Artilharia. Entendi. Bom dia, boa tarde, boa noite, web espectadores, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E aproveitando o gancho do Kiko e aproveitando o gancho também de Santa Bárbara, não podemos nos esquecer que dentro do sincretismo religioso, Santa Bárbara é Inhansã, que é a deusa dos raios. Né? Os trovões. Não, né? trovão não. Trovão não? Trovão não tenho certeza, mas dos raios isso eu tenho certeza. Eu lembro quando eu era pequenininho, tinha aqueles dias de chuva e tal, e quando cadê aquele raio, trovão, né? Minha mãe falava assim, Santa Bárbara, São Jerônimo, deve ser por algum motivo aí. Talvez São Jerônimo seja dos trovões de Santa Bárbara ou dos raios, sei lá. Fica aí para se alguém souber poder me falar, eu agradeceria. Tá certo. Bom, eu também, sinceramente, se eu falar, vou estar falando besteira. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto que é sempre pertinente no nosso programa, vamos registrar algumas coisas que aconteceram essa semana, coisas boas. Sim. Né? A Escola Lourenço Franco de Oliveira, junto com a família da escola, com o programa Escola da Família, acho que é isso. Escola da Família. Com a participação de professores, desenvolveu várias atividades, entre elas a Feira do Livro, né? Então, foi um evento de sucesso, ouvi dizer falar muito bem desse evento, que teve a participação dos pais, dos professores, dos coordenadores e quem lá estiveram. Parece que foi um evento muito interessante. Nós temos que parabenizar essa iniciativa. Sim, porque afinal de contas o convívio entre os professores, alunos e familiares dentro da escola faz com que valorize tanto a escola, os seus professores e também a instituição escola, que está muito mal vista, não pela sociedade em si, mas por alguns atos de alguns professores e de alguns vândalos dentro de escola. Então, valorizar o ensino, valorizar aqueles que trabalham pelo ensino é sempre importante e é sempre importante destacar também. É isso aí, cara, André. Outra coisa que eu gostaria de registrar, nesse final de semana também aconteceu lá na Sociedade Italiana, na Società, né, que fica aqui na rua José Bonifácio, para quem não conhece, próximo ali próximo ao quê, André? Ao Fórum de Pequenas Causas, podemos dizer assim, ali, subindo ali para o Shopping Center. Pouco antes do Shopping Center. Do Supermercado Colorado, está aqui o jabazinho gratuito, né? Antes na esquina, exatamente, né? Foi um local onde houve um entreveiro. Exatamente, ali onde houve um pequeno entreveiro. Então aconteceu ali essa semana o bazar de artesanato, acredito eu que seja um artesanato com motivos devido à época que estamos natalinos, né, de Natal. Porque eles fazem, se não me engano, lá naquele local, na Società, é feito aula de artesanato, com diversas pessoas que acabam fazendo cursos de artesanato ao longo do ano. E aí, neste dia, as pessoas acabam apresentando os trabalhos realizados ao longo do ano. Quem estava falando era ele. Demonstrando para as pessoas o trabalho que fizeram, enfim, apresentando todo o trabalho realizado.
É muito bonito, realmente, vale a pena. Passou o dia, né? Valeria a pena você ter ido, porque teria tido boas recordações. Foi legal, aconteceu, porque nós estamos com um estagiário novo aqui, né? E o estagiário, enquanto eu estava falando, aliás, enquanto o André estava falando, estava focando a minha imagem. Mas, de qualquer maneira, quem estava falando é o André, tá? Mas são coisas que devagarzinho você vê que de uma semana para cá nós já demos uma melhoradinha em alguns aspectos. Então, devagarzinho nós chegamos lá. Falha do estagiário, mas o que vale é que a fala do André saiu, normalmente, muito embora a imagem dele não. André, tem mais alguma coisa que você gostaria de registrar, André, que aconteceu essa semana? Tenho. Tiveram 2 fatos importantes, um ligado à maçonaria. Se não me engano, a loja Acácia de Serra Negra fez aniversário, foi isso, Kiko? 29 anos fez a loja Acácia de Serra Negra. Faz 29 anos que ela atua aqui no campo filosófico, no campo de estudos, no campo de ajuda ao próximo, no campo da filantropia. E, inclusive, tem um vídeo, quem puder acessar aí o Facebook da Onda Verde e tal, tem um vídeo comemorativo feito pelo Chicão, nosso irmão Chicão, que retrata a maçonaria, dá um breve relato da maçonaria no mundo, quando que ela surgiu, em que época ela surgiu, certo? As suas controvérsias, inclusive, como que ela aconteceu aqui no Brasil, o seu início, e depois como que ela aconteceu aqui em Serra Negra, os seus participantes. Então, é um vídeo de 17 minutos, não é longo, vale a pena assistir, muito bom. Então, esse vídeo foi em comemoração aos 29 anos da maçonaria da loja Acácia de Serra Negra, muito embora o dia correto é dia 15 de novembro, o dia que ela faz aniversário. Estão de parabéns a todos os maçons, a coletividade dos maçons, que prestam um serviço à comunidade extremamente importante e extremamente saudável para a cidade. Eles, há muito tempo, vêm trabalhando pelo desenvolvimento, pelo progresso, pelo aperfeiçoamento do ser humano. Ok. Tem mais alguma coisa para registrar, André? Tem também. Então vamos lá. No último quarta-feira, dia 28, foi realizado no salão do Serra Negra Esporte Clube o Dia Nacional, festejado, né? O Dia Nacional de Ação de Graças. Um evento produzido pelo Rotary Clube de Serra Negra, junto com o Amparo Social, onde eles foram realizados desfiles de moda, apresentação de roupas, objetos, etc. e tal, e a renda dessa ação foi revertida em auxílio ao Amparo Social, comandado pelo professor Vitor, e aqui eu mando a ele um abraço. Estou contigo, você realiza um trabalho fenomenal para a cidade, também o professor Vitor tem que ser salientado. Com certeza, é uma belíssima Parabéns pessoa. ao Rotary também pelo trabalho. Mais um ano de sucesso. Exato. Muito bem. Dando início ao nosso programa, então, aos assuntos que acredito que seja a nossa maior audiência, cara, André. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, hoje, agora, a respeito da diplomação dos vereadores. Está lá o diploma dos vereadores. Olha o nosso estagiário como está esperto, André. Colocou o diploma dos vereadores, tá vendo? Então, é o seguinte, o cartório eleitoral informa a todos os vereadores eleitos pela coligação Serra Negra Livre, ou as demais coligações, né? Eu falo da Serra Negra Livre porque isso veio para mim. Mas, obviamente, os vereadores também da outra coligação... Daquela que tinha honestidade... Honestidade e juventude, né? Que tinha ou que tem? Eu não sei se tem ou deixou de ter. Mas tem lá. Entendeu? Aquela. Aquela. Então, nos mandou esse comunicado avisando a todos que no dia 19 de dezembro, às 14 horas, no Salão do Júri, haverá a diplomação de todos os eleitos. Dentre eles, provavelmente, não sabemos, aí que vem a controvérsia, aí que vem o X da questão, se o Demétrios do Bimbo vai ser diplomado devido aos acontecimentos, que todo mundo sabe aí com relação à compra de votos, né? E também o próprio Bimbo, né? O próprio prefeito, pai do Demétrios, porque
Então já tem notícia de que o competente processo, o inquérito pelo menos, foi aberto. Ou seja, aguarda-se a manifestação do Ministério Público acerca também da compra de votos que de alguma sorte teria atingido a Prefeitura. Por quê? Se usou do equipamento da Prefeitura, de funcionários da Prefeitura para a realização do trabalho, é lógico que o prefeito, de alguma maneira, também se beneficiou por isso. Alguns dizem, Kiko, que o Jorge Tosta iria assumir o ônus da culpa, que teria sido ele quem mandou. Poxa vida, seu prefeito, se for esse o caminho, como é que o secretário de serviço municipal manda mais no senhor? Você está lá para quê? Se já tinha um prefeito 2 que mandava no senhor, agora o secretário de serviço municipal também manda, para que você quer ser eleito? Para servir de cavalo para os outros subir em cima? Acho que não, né? Não, então vamos ver o que vai acontecer. Isso nós já falamos semana passada, André, trata-se de um cargo de confiança, ou seja, de uma pessoa de confiança do prefeito, e o prefeito não dá para alegar ignorância, mesmo porque se foi utilizado equipamentos e materiais da prefeitura, com certeza o secretário sabia, e com certeza o departamento de compra sabia, porque tem que comprar o material, e com certeza o prefeito tem que saber disso também. Então não adianta alegar ignorância. E vou mais longe, mesmo porque o comprador de votos é o filho do prefeito. Então... E o prefeito se beneficiou também desses votos. Porque mesmo que ele tenha... Vamos imaginar, Coelho da Páscoa? Também, vamos lá. Coelho da Páscoa, sei lá, Papai Noel. Estamos na época de Natal, né, gente? Vamos acreditar e tudo. Vamos acreditar. O prefeito não sabia. Bom, então, André, inclusive um passarinho verde me contou. Passarinho verde? Verde, azul, meio esbranquiçado, meio de grisalho já também, né? Sei. Também me contou que parece que o prefeito está com depressão por conta desses episódios todos. Deve estar mesmo. A esposa, a primeira-dama, também está preocupada, meio que chorando aos quatro cantos por conta do acontecimento. Porque afinal, queira ou não queira, é filho, né? Eu gostaria de continuar que esse assunto ficasse restrito à questão do fato e dos personagens em si, tá? O prefeito, claro que ele tem a sua cota de culpa e também há de responder por conta disso. Mas eu me ressalvo no direito de não comentar sobre a dona Zaira. É uma pessoa que eu prezo muito, tenho muito respeito por ela e acho que realmente sofre e vai sofrer muito nesse processo. Talvez seja a pessoa que mais vai sentir esse processo todo. Porque é uma pessoa séria, uma pessoa, pelo menos do meu modo de ver, eu acho uma pessoa séria, uma pessoa correta. E eu acho que ela vai sofrer. Como qualquer mãe sofreria. Só isso que eu entendi. Eu acho que é a única coisa realmente que temos que falar. É complicado para toda a família, obviamente, é complicado para a administração, é complicado para a cidade, porque gera essa incerteza, fica difícil a administração, o fornecedor não acredita muito na prefeitura. Com quem que ele conversa? Exatamente, o que vai ser o ano que vem, até quando, como, enfim, fica essa dúvida, essa incerteza, que obviamente não é bom para ninguém. Só que aquela história, a justiça está aí, se houve algo que não foi correto, algum crime eleitoral, infelizmente... Tem que ser apurado, os culpados têm que ser punidos exemplarmente, etc. Hoje eu estava, não sei se você teve a oportunidade de ver, era cerca de 10h30 da manhã, eu estava em casa e francamente não tive vontade de sair de lá de casa. Eu estava assistindo um depoimento prestado pelo ministro da Justiça, o Eduardo Martins Cardoso, a respeito desse processo novo que está tendo em Brasília por conta da Rose,
que era a secretária do gabinete do presidente da República. E a Rosemary e seus bebês. Rosemary e seus bebês. Aliás, os bebês de Rosemary, né? Exatamente. É o bebê de Rosemary. Que a gente tem que rir também, porque afinal de contas a vida não foi feita só para chorar, né? Foi feita para rir também. Mas eu assisti o depoimento do ministro e olha, para quem gosta de política e para quem gosta de ouvir a respeito das ações de um poder, ali havia um homem que falava com sobejo conhecimento das coisas. Foi muito interessante. Isso eu vi foi no programa da Globo, da Globo Canal 40 na Sky. Quem tiver acesso ao blog, ao site da Globo, veja... Globo News. Globo News. Globo News. Veja, porque vale a pena assistir às ações do Ministério da Justiça. E, inclusive, ele responde se houve interferência ou não do ministro com relação a isso. Muito diferente daquilo que nós assistimos aqui em Serra Negra. Pois é. Bom, seguindo aqui com o nosso carruagem, André, vamos falar um pouco agora a respeito do blog do Lauro, o blog Comentando, que eu achei interessante, que de certa forma ele fez um desafio, sei lá que se pode chamar desafio, ou pediu a ele que viesse dar explicações, já que ultimamente ele só vem falando bem da administração local, do repórter Pedro Giovanni, sobre as coisas que estão acontecendo, né? E dentre as coisas que estão acontecendo, inclusive ele chama isso de um déjà vu, né? Então, porque as coisas que estão acontecendo são as seguintes: a respeito da merenda escolar, que parece que caiu de qualidade, parece que não tem peixe. Que merenda? Então. Não, porque antes eles ressaltavam que na nossa merenda não tem salsicha. Agora só tem salsicha com pão. Porque antes tinha salsicha com arroz e feijão. Exatamente. Agora é salsicha com pão. Não, então, mas só para quando tem salsicha e quando tem pão. Porque já teve reclamação que não tinha nenhum nem o outro. Só para registrar algumas das reclamações que o repórter diz a respeito do Conisca, a respeito do quilômetro rodado. Parece que estamos, como diz lá, estamos voltando ao tempo antes do período eleitoral. Porque, ou seja, as críticas são as mesmas, né? Falta isso, falta aquilo, agora parece que gastaram tudo, e agora começou a estourar um monte de escândalos, que nós já falamos um aqui, e esses problemas. Inclusive parece que tem falta de remédio na farmácia, e piririm, pororó, né? Muito bem, nós tivemos talvez você note aí uma pequena diferença na imagem, alguma coisa, nós tivemos uma sabotagem nos nossos trabalhos essa noite. E eu vou contar até o final do programa quem foi o grande sabotador. Eu vou contar, eu não vou com todas as letras. Mas eu estava dizendo aqui a respeito do seguinte: quando você quer colaborar com a administração, muitas vezes você é mal visto, mal entendido, até pela própria administração. Logo após a eleição, vocês vão se lembrar, eu escrevi no blog do Lauro acerca da colocação dos postes de luz na calçada da Avenida Expedicionária. Vocês viram aonde estão esses postes? No meio da calçada. Se for passar uma mulher com um carrinho de bebê, não passa. Se for alguém com necessidade especial, não passa. E depois vai falar que nós pegamos no pé, quando foi dito há tempo de consertar. Pois é. Isso eu também estava passeando com a minha esposa, minha querida esposa, e ela também, nesse dia, ela fez esse comentário também. Um cadeirante, como é que vai passar com o poste no meio da rua? Mas nós demos uma fugidinha do assunto, André, porque nós estávamos falando a respeito da abordagem que o repórter deu. Só para você ter uma ideia. Anteontem, alguém disse, ou no dia lá no blog, que a prefeitura estava pegando fogo por conta desse monte de coisa que você falou, inclusive o poste, transporte, saúde, merenda, hospital, ou seja,
Até renúncia falar. Até renúncia. Então ele veio falar de déjà vu, não sei o que e tal. Aí o repórter, que hoje, agora, sempre defendendo a situação, e diz que está tudo bem e tudo normal na prefeitura. Então daí, foi aí que veio a pergunta do blogueiro Lauro Correia. Gostaria então de convocar o bom amigo, que aliás é nosso amigo também, né, André? É um bom amigo, um bom repórter, há mais de 25 anos atua na imprensa local, né? Para que também nos garantisse que realmente está tudo bem na merenda, com a saúde, com o transporte coletivo, enfim, tudo não passa de grandes mentiras. Ótimo, perfeito. Então ele disse assim. O que ele respondeu? Então, vejam as respostas. Ele respondeu primeiro? Respondeu. Primeiro, O que ele respondeu? Primeiro, ele disse que na próxima semana, que é essa que nós estamos, que ele iria entrevistar o secretário da Saúde e o da Educação sobre as denúncias anônimas. A pergunta, será que o secretário da Saúde ou o secretário da Educação vai falar a verdade? Vai falar que falta merenda? Vai falar que falta remédio? Vai falar que tem fila para marcar? Vai falar que o Conisca está com férias? Ah, pelo amor de Deus, Pedro. Mais duas coisas. E ele complementa dizendo assim, é claro e evidente, certo, que os anônimos participantes do blog, comentando do blog do Lauro, são todos contra o governo, certo? Então, e que ele iria só responder em consideração ao Lauro. Duas respostas. Duas respostas? Nós não merecemos respostas, o leitor, o blogueiro, o tuiteiro, o facebookeiro, né? Não sei se existe, tá certo? Não merece resposta nenhuma. Ele está respondendo em respeito, em consideração ao Lauro. Resposta 1. O transporte está normal. Também ganhando o que aquele pessoal está ganhando, se não tiver normal. Ganhando mais de 500 mil por mês, não está normal, vai estar quando? Vá, Pedro. Você que tá querendo fazer piada com a cara de quem? Aí, segundo, a resposta número 2. Porque ele falou, inclusive, lá que ele não ia ver se dava tempo de fazer, porque ele estava com muito serviço. Ah, bom, mas não que esteja. Sabe que horas são, Pedro? São 11h30 da noite, nós estamos aqui. Exatamente. Fazer o quê? Dá tempo de fazer. E não estou ganhando nada para estar aqui. Tem detalhe. Estamos ganhando, sim. Bordoada e muita. Bom, sim. Diga-se de passagem. Isso aí é normal. Isso aí não liga. E com relação à merenda, caro André, caro web espectador, sabe o que ele disse? Que o peixe na merenda vai retornar após a conclusão da licitação pública. Nós estamos no dia... Dezembro. Dezembro. Vai acabar a aula depois da manhã, não tem mais aula. A licitação vai ser quando, Pedro? Vamos fazer peixe no ano que vem. A criança está com fome agora, não é ser o ano que vem. É agora. E aquela história, se faltou peixe no final do ano, é porque houve uma má programação, no mínimo. Certo? Então, Pedro, respeito você, gosto de você, mas melhora um pouco, Pedro, pelo amor de Deus. Você precisa de uma assessoria, assessoria jornalística, Pedro, porque para responder o que você está respondendo, vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, quem que deu esse texto para você falar? Quem que escreveu isso, Pedro? Eu acho que... Porque, olha... não, deixa. Ficaram reunidos horas a fio para dar essa resposta. Que o transporte tá bom. Tá bom. E que o peixe está em processo de licitação. Tá bom, mano. E não tá bom não, porque tem gente reclamando que acabou cortando a rádio do transporte. Não mudou exatamente, porque antes tinha ônibus de meia hora. Agora não tem ônibus para mais nada. Agora tem de hora e meia, hora e meia. hora e meia. Bom, tudo bem. Deixa para lá. Meu Deus do céu. Mas é só para... É para desopilar também. Desculpe. Bom, seguindo aqui, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público contra o Demetrios Frank, né, o Demetrios do Bimpro, e o secretário Jorge Tosta, pela suposta prática de crime eleitoral de que trata o artigo 299 do Código Eleitoral.
Foi agendado para o próximo dia 11 de dezembro o depoimento dos acusados, quando poderá exercer o direito de defesa. A pena do artigo 299 é de multa e de 4 anos de reclusão. E também, além desse processo, tramitam o outro na Justiça Eleitoral, é outro processo, não é igual, um é de crime eleitoral, 4 anos de reclusão a pena e multa, e o outro é pela investigação pela suposta compra de votos, que aí implica em cassação perda de mandato, improbidade administrativa, direito de 8 anos sem poder se tornar candidato de novo, aquela coisa toda. Pedido de contratar com o poder público durante todo esse período. Inclusive, tem até uma charge na internet, achei interessante, a respeito dos depoimentos, como deverão ser os depoimentos. Vamos ver essa charge, põe a charge. Olha lá. E na audiência do episódio da Ponte das Três Barras, certo? Diz aquele negócio marrom no ventilador lá? No ventilador. Será que é lama? Não sei. O que jogaram no ventilador? Chocolate derretido? Vai. Vamos interromper os depoimentos para procedermos à limpeza do ventilador. Aí diz assim, vejam só quanta sujeira. E é mais ou menos... Boa essa charge, eu gostei dela. É boa, bastante interessante, porque ela retrata de uma certa forma... A preocupação da justiça em limpar o ventilador. Exatamente. E tem uma outra charge, que também achei legal. Põe a outra charge aí, estagiário, põe aí para nós a outra charge. No confessionário, não conhece a do confessionário, certo? Você está vendo que tem 2 filas, e aqui 2 filas, né? Tá certo, tá? Diz o estagiário aqui que tá certo, que são 2 filas, né? Uma fila é para quem comprou votos, e a fila de quem comprou, de quem vendeu os votos é a outra. Olha lá, a charge retrata exatamente isso. Então, quer dizer, todo mundo realmente precisa confessar seus pecados, porque tanto quem vendeu como quem comprou os votos está errado, entendeu? Olha, eu diria o seguinte, no fim da fila que tá para ver, se você voltar a charge um minutinho... Volta a charge de novo, estagiário. Aí... Eu não vou dizer quem, mas olha, tem um personagem lá de terno, uma roupa marrom, que tá com um belo do nariz. É o Pinóquio verdadeiro. O Pinóquio tá no fim da fila. É outro. É outro? Quem será? Quem? Tem um narigão no... Ai, Jesus. Falei nada. Eu também falei, ai, Jesus. Não falei nada. Pena que vamos ter que editar. Você dá um trabalho. Você vai entender depois. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, né? Devido a essa história toda, nós comentamos no nosso último programa que a justiça não estava... Está tendo dificuldade de localizar o Demétrio. Aliás, aonde está o Demétrio? E finalmente, na quarta-feira da semana passada... Eu até cantei aqui, cadê você? Cadê você? Cadê você? Põe ele cantando Cadê Você? Merece. Põe ele cantando. Põe ele. André, cadê você? Cadê você? Como é que não... Fugiu. Nós não podemos perder. Parece que agora você aparecer. Agora volta para mim, estagiário. Volta aí. Beleza. Você não pode perder um momento desse, o André cantando. Não pode perder. Ele tem que aparecer. Ele tem que mostrar ele como é que é. Bom. Senão vão falar que eu estou dublando alguém aqui, etc. Exatamente. Bom, volta para mim, volta. Não tem problema. Olha, tá vendo? Vamos já ter sabotagem de novo aqui. Vamos em frente. Ai, Jesus. Bom, daí conseguiram finalmente localizar, voltando ao assunto, né? Conseguiram localizar o Demétrios. Não sei por que ele ia ganhar tempo, porque eu acho que isso, na minha opinião,
só complicou a situação dele, porque ele estava atrapalhando, obstruindo, complicando, intervindo no bom andamento dos trabalhos da justiça. Ele ganhou o quê? Uma semana. O que vai resolver isso em uma semana? Ah, não sei, mas veja bem, pode ser que ele consiga ser diplomado. Porque se a oitiva das testemunhas, dos envolvidos aqui, vai acontecer no dia 11 de dezembro, e está marcado pela Justiça Eleitoral a diplomação dos eleitos no dia 19, talvez ele consiga ganhar alguns dias aí e com isso ser diplomado. De 11 para 11 para quando que é marcado? 11 para 19. 19. Aí dá uma dor de barriga nele, como já teve episódio de Câmara de vereador com dor de barriga. De repente dá uma dor de barriga nele, ele não vai. Apresenta o atestado médico do secretário da Saúde lá dizendo assim, olha, estava impossibilitado por ir porque eu estava com constipação intestinal. Qualquer coisa desse jeito. Estamos então, por exemplo, tendo de repente aqui uma premonição. Será? Certo, eu acho que estamos aqui tendo uma premonição. Vai que acontece isso mesmo, nós já falamos antes. Não é verdade, André? Já falamos. De repente isso seja uma tática, seja mais uma manobra. Ganhou prazo antes, demora para poder haver audiência, ganha o prazo depois. Inclusive tem um papo rolando aí também, que eu também não entendi por quê, mas tem muita gente falando em renúncia aí. Vocês já ouviram? Eu ouvi falar em renúncia. Falando em renúncia. Agora, eu francamente eu não entendi a renúncia a não ser com o objetivo de causar uma situação tal que gerasse uma prorrogação de depoimento, de oitiva, e aí a justiça vai, se concluir o processo sem ouvir o réu, né, vai dizer que não deu o direito de defesa. E aí? Você já pensou? Joga tudo pro ano que vem? E o cara renunciou esse ano, mas assume o próximo mandato? Não sei se a justiça vai aceitar esse estado de coisa. Como é que fica essa situação? Bom, então, você vê que situação, né? E falando em cassação, continua aberta a temporada de cassação, sei lá temporada de cassação, de cassação, né? Diz o Sebastião Pino da Cunha, num tópico lá num comentário, a respeito do caça às bruxas. Eu não creio nas bruxas, espero que Lazai. E diz ele que Serra Negra está vivendo um momento atípico, né? Um momento complicado, certo? Que está no momento de passar a limpo certas maracutaias. Tem gente assustada. Nessa semana teremos muitas novidades, e essa semana que nós estamos, hoje é terça-feira, ainda não chegamos meia-noite, está por pouco. Haverá significativa agitação no término desse ano de 2012. O que leva à instabilidade política, o que leva à instabilidade econômica, a cidade não sabe quem vai dirigir, quem vai ser o seu prefeito. Qual o planejamento para o ano que vem, ninguém sabe o que vai ser feito. Quem perde a cidade e perde a sua população. Mas você estava falando de temporada de cassação. O que aconteceu? O que você quer? Aonde você pretende chegar? Agora é o oficial, meu caro André. Põe a imagem, estagiário, é o oficial. Acaba de ser divulgado no dia, já faz quase uma semana isso, a sentença que determinou a cassação do registro do candidato, do candidato a vereador João Paulo Ferraresso. Mas ele já não teve o mandato de vereador cassado? Não, isso é outra cassação. Ele foi cassado duplamente. 2 vezes? Bicassado? Bicassado. Essa vez aqui pela captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos. Além da cassação do registro, a Justiça Eleitoral aplicou ao candidato, olha a multa de R$ 1.064,10. Pelo que eu ouvi falar, essa multa foi a multa mínima, né? É a multa mínima. Porque o juiz, né, o julgador, entendeu que
como o universo de pessoas que teriam comprovadamente sido que os seus comprado seus votos seria pequeno, ele entendeu que a multa também teria que ser pelo mínimo. Então esses R$ 1.064,10 aí é o mínimo, mas ele aplicou ao candidato a cassação do registro, o que significa que os votos que o João Paulo recebeu são nulos. Bom, inclusive para a coligação. Só para o web espectador entender, apurou-se que o vereador, com o objetivo de obter os votos dos eleitores, entregou a alguns moradores lá do bairro dos Leais 11 cestas básicas e uma caixa que continha material eleitoral. Peraí, explica uma coisa, só para entender uma coisa. Ele entregou 11 cestas básicas e mais uma caixa com material eleitoral. No material eleitoral só tinha foto dele, não tinha foto de nenhum candidato a prefeito. Eu acredito que tinha. Não tinha nenhum candidato mas perante a vice-prefeito. Isso. E a justiça achou que só ele foi beneficiado. Não, mas pra você ver que engraçado. O João Paulo é uma coisa engraçada. Sabe o que ele falou na frente do juiz? Me contaram, um passarinho verde me contou. Tá? Esse passarinho é bom, viu? Puta, conta coisa pra caramba. A hora que ele perguntaram-lhe se ele havia de fato comprado, entregue as cestas básicas por conta de votos e entregue o material eleitoral, ele falou que sim. E que inclusive pediu o voto para ele, para que o prefeito votasse para quem quisesse. Que postura, não? Isso é o que eu chamo. Isso não é nem camarão, o que é isso aí? Não, isso eu chamo uma postura firme de um determinado candidato a vereador que pede voto para si. Você lembra que ele brigou com o Paulo, ele brigou depois com o pessoal da oposição, ele foi para a situação, saiu candidato pela situação e não pede voto para a situação. Mas que situação! Bom, eu ouvi o seguinte, o João Paulo, ele é o tipo da coisa. Vocês estão vendo esse papel aqui? Ele é branco, certo? Se eu falar que ele é branco, ele, para discordar, vai falar que é amarelo, né? Então é o seguinte, o João Paulo... Nossa, de novo? É branco. A controvérsia. A controvérsia, ele é branco, E aí, o João Paulo é o seguinte, eu sou contra. Se eu tiver que votar a favor do governo, eu vou votar contra. Se o correto for falar isso, eu vou falar aquilo. Entendeu? Ou seja, ele sempre é contra. Nós tivemos uma oportunidade. Lembra que nós tivemos no programa dele, que ele nos convidou? Isso. Ele nos convidou amavelmente a comparecer no programa Web Rádio João Paulo Ferraresso. Lembra? Você teve? Lembro, estive lá. Estivemos lá. A gravação do programa aconteceu e por uma pequena coincidência nós levamos um gravador também. Com receio de que aquilo que nós discutíssemos fosse editado. Então nós gravamos toda a entrevista. E ele só se apercebeu no final disso, né? Mas foi mostrado ele, ó, nós gravamos aqui, ó. Tá gravado aqui. Vocês gravaram o programa? Gravamos, porque se você perdesse, a gente tinha. Então lá, foi pro ar, foi na íntegra. Infelizmente... E naquele programa ele já mostrou que ele não tinha postura nenhuma, né? Bem da verdade. É verdade. Porque tá aí, quer ver o pacote, o documento que me entrega? Tá aí, posso levar para estudar? Não. Tem que ver aí. Você pode ver agora, mas levar para lá não pode. Não, tem que ver. Tem a dó. Então, isso é próprio dele. Então, eu acho que se tudo for confirmado, certo? Ele perdeu o registro da candidatura, certo? Vai ficar inelegível por 8 anos, a contar da data desta última eleição. Também é um detalhe. Ele está sofrendo um processo crime. Isso. Por compra de votos. Esse processo crime pode chegar também a 4 anos de prisão. Exatamente. Os 8 anos começam a contar a partir do encerramento do cumprimento da pena. Então não é 8 anos a partir de já. É 8 anos a partir do encerramento da pena. Então estamos falando de 14, 12 anos aí pelo menos. Bom,
Eu sei que o João Paulo continuou, o João Paulo foi cassado no prazo de 3 meses, 2 vezes. Bicaçado. Bicassado. O homem é bom, é bom. É difícil conseguir isso, mas ele... Eles devem ter se esforçado. Mas é aquilo que eu falo para você, é a questão de postura, questão, né, de modus operandi. Fala, não, é amarelo. Quero nem saber, para mim é amarelo. 2 de 2 para mim é 5, e não quero saber, e vamos embora. Entendeu? Então, tá aí o resultado. Não precisa falar mais nada. Bom, agora continua aberta a temporada de cassação. Porque pode vir mais novidades. Tem mais cassação. Então põe aí, o estagiário, aí a charge da cassação de 2012, né? Quem que são esses dois aí, por exemplo? Não faço ideia. Vai ser o Ronaldinho? Eu não sei de quem se trata. Bom, continua aberta a temporada de cassação. Pode ser que haja a vinculação o vínculo do próprio candidato a prefeito, entre outros candidatos a vereadores aí. Você sabe que o que me leva um pouco de não desconfiança, né? Mas me leva a pensar o que vai acontecer com o entendimento da juíza com relação à ação do nosso dileto Demétrios, né? Porque se ela tomar a mesma medida que ela tomou com relação ao João Paulo Ferraresso e cassar o registro da candidatura do Demétrios, a novidade vai ter novidade na composição da Câmara, hein? Pois é. Não vai ser isso aí que está aí não, vai ser coisa diferente, vai ter coisa diferente aí. E falando em Câmara, né, a composição de Câmara de Vereadores, alguns já estavam dando certo, como certa a presidência para A, para B, ou até mesmo para C, e correndo por fora, e o que eu acho, inclusive, deixar a minha opinião, acho correto, acho justo, porque vem, inclusive, vai ao encontro do anseio da população que votou nele como vereador mais votado, que obteve 1.201 votos. Paulão da farmácia, o Paulo Sérgio Oste, ele se declarou através da cúpula de seu partido, em reunião com a cúpula de seu partido, certo? Candidato a presidente para o próximo biênio da Câmara de Vereadores. Acho muito justo, acho muito correto, não sei se você concorda comigo, né? Ele tem todo o direito de pleitear. Como todos têm. Como todos têm. Mas eu acho que ele, pela votação que obteve, pelo anseio, pela expectativa que o povo, 1.200 votos, certo? O segundo colocado para prefeito teve 7.000 votos. Os vereadores da coligação inteira tiveram 9.000 votos, né? Então... Não, o Paulo ele teve uma votação mais do que expressiva. Então, voltando, o Paulo tem todo o direito de pleitear. Assim como todos os outros vereadores também têm esse direito. Então, o Celso, por todo o conhecimento, por toda a experiência que ele tem na Câmara Municipal, poderá exercer a presidência da Câmara com tranquilidade. O garoto novo, Toco, lá também tem condição. O Roberto tem boa experiência, advogado, conhece de lei, conhece... O próprio Celso, que já é a quarta... O Celso Corchete, por isso que eu falei, o Celso Corchete com 4 mandatos, indo para o 4º mandato, né? O Nestor já foi presidente, é verdade. Câmara, já foi vereador, sabe como é o trâmite, como funciona a Câmara Municipal. Tem mais um, eu estou esquecendo de um candidato ainda. O Toco, o Marquezine. O Marquezine também. O que eu ouvi é que, no caso do Marquezine, por questão de administração das empresas, onde ele não poderia mais se distanciar tanto das empresas dele, como ele se distanciou esse ano, ele estaria prorrogando, vamos dizer assim, a expectativa de vir a ser presidente da Câmara, não seria nesse momento. E o Nestor também não faria cavalo de batalha caso ele não fosse o indicado, pelo menos as notícias que eu tenho. Então estaria entre esses 4.
Estaria entre o Toco, entre o Roberto, entre o Paulão e entre o Celso Corchete, o futuro presidente da Câmara Municipal. Qualquer um dos quatro tem condição plena de tocar a Câmara. É isso aí, André. Então, era o que tínhamos para essa semana do Observatório Infinity, né? Como vocês viram, estamos melhorando o nosso trabalho, né? Na captação das imagens, na edição das imagens, né? Estamos agora com uma diretora de produção e mais um estagiário operador de equipamento, né? Eu fiquei de contar o que aconteceu aqui hoje, hein? Eu fiquei de contar o que aconteceu aqui hoje. Se não cortarem a minha voz... Pois é. Bom, gente, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Sei que de muita gente que gostou da nossa volta, que falou que estava com saudade da gente. Espero que a gente continue por muito tempo fazendo esse programa, que além do que, para nós aqui, é uma delícia, né? É muito bom, né? Então, até semana que vem, estaremos de volta e, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. Voltou minha voz, tá? Até amanhã. Prazer estar aqui de novo com vocês. Você viu que me cortaram a voz, mas eu contei. Eu falei tudo que aconteceu aqui, só que vocês não ouviram, tá? Mas eu falei. Eu prometi e eu cumpri. É isso aí. Tá bom. Então, até mais. Boa semana a todos.